Olá, pessoal! Meu nome é Eduardo Federizi Salenave e nesta aula vamos estudar os adjetivos. Que classe de palavras é essa que qualifica os demais seres? É isso que veremos no tópico inicial da nossa aula, a definição dos adjetivos. Quanto à classificação, os adjetivos podem ser simples ou compostos, primitivos ou derivados e restritivos ou explicativos. Existem também os adjetivos pátrios. Especial atenção aos adjetivos pátrios compostos, como luso-brasileiro, ítalo-americano e outros, que causam confusão para muitos alunos. Quanto às flexões, nada de muito complicado. Quanto ao gênero, ou os adjetivos são biformes ou são uniformes. Com relação à flexão de número, os adjetivos simples seguem as mesmas regras dos substantivos simples. Já os adjetivos compostos têm algumas exceções que fogem à regra geral. A flexão de grau dos adjetivos se divide entre o grau comparativo e o grau superlativo, algo muito semelhante ao que ocorre com a flexão de grau dos advérbios, que veremos em aulas futuras. Finalmente, estudaremos o emprego dos adjetivos. Tem diferença a posição em que o adjetivo é colocado? Vamos até o final da nossa aula para descobrirmos juntos. Definição. Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau que qualifica o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, propriedade, condição e estado. Então gravem isso. O adjetivo caracteriza o substantivo. Como é o tecido? É macio. E o gato? É arisco. O homem é alto. O som é grave. E a festa é agradável. O adjetivo apresenta informações sobre o substantivo que está qualificando. A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que cumpre o papel de um adjetivo. As locuções adjetivas são formadas conforme o seguinte modelo: preposição mais um substantivo ou advérbio. Exemplos: creme de cabelo é o mesmo que dizer creme capilar. Jogada de mestre ou jogada magistral. Clima de inverno, sendo a locução adjetiva de inverno cambiável pelo adjetivo invernal. Como vocês devem ter reparado, as locuções adjetivas possuem adjetivos que lhes são correspondentes, mas isso nem sempre é verdade. Atenção! Às vezes, a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo. Amigo de infância tem um sentido totalmente diferente de amigo infantil. Outra observação: nem toda locução adjetiva possui um adjetivo correspondente. Não há um adjetivo para a locução de ontem, ou de bola, por exemplo, pão de ontem, jogo de bola. Nesses casos, temos apenas a opção da locução. Bola para frente. Classificação dos adjetivos. Os adjetivos podem ser simples ou compostos. Os simples são aqueles que possuem apenas um radical, e os compostos, aqueles que possuem mais de um radical, geralmente dois termos separados por hífen. Primitivos ou derivados. Os primitivos não apresentam afixos, sufixos ou prefixos. Já os derivados possuem sufixos ou prefixos acrescentados à palavra primitiva. Desleal, tortuoso, anormal. Para quem acompanhou a aula de substantivos, esses dois primeiros pares classificatórios não foram tão novidade assim. Uma classificação específica dos adjetivos é aquela dos explicativos e restritivos. O adjetivo explicativo apresenta a característica que é própria da essência de um dado substantivo. Lança pontuda, açúcar doce. Uma lança, por definição, é pontuda. O açúcar necessariamente é doce. O adjetivo restritivo, por sua vez, apresenta qualidade que não é essencial. Lança quebrada, açúcar mofado. A lança estar quebrada e o açúcar estar mofado
não são condições essenciais desses seres, são meros acidentes. Vamos nos orientar pelos nomes, pessoal. O explicativo explica, ou seja, evidencia características essenciais do ser. O restritivo restringe, pois ao apresentar uma característica acidental, especifica o ser em relação a outros seres de um mesmo conjunto. Entre as lanças existentes, eu estou falando daquela que está quebrada. Estou restringindo a abrangência do substantivo lança. Adjetivos pátrios indicam a origem do ser, o continente, o país, a cidade, a região e assim por diante. Africano, asiático, brasileiro e por aí vai. Observação: nos adjetivos pátrios compostos, o primeiro termo deve ser grafado na sua forma erudita. Depois pesquise na internet tabelas com as principais formas eruditas dos adjetivos pátrios. Greco-romano, da Grécia e de Roma. Ítalo-brasileiro, da Itália e do Brasil. Nipo-americano, do Japão e dos Estados Unidos. No mais das vezes, os pátrios compostos são formados por apenas 2 elementos, mas existem estruturas maiores. Nesses casos, havendo o mesmo número de sílaba, deve-se seguir a ordem alfabética. Anglo, ítalo, brasileiro. Anglo aparece na frente de ítalo, pois começa com A. Existem alguns adjetivos pátrios não muito regulares. Por exemplo, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca e não rio de janeirense. Um caso clássico é o pátrio da cidade de Salvador, que é soteropolitano. Flexão de gênero. Tópico bem simples. Os adjetivos uniformes apresentam uma mesma forma para os 2 gêneros. Veloz serve tanto para moça veloz quanto para rapaz veloz. O mesmo ocorre com contente, reciclável e muitos outros adjetivos que são invariáveis em gênero. Os biformes apresentam uma forma específica para cada gênero. Homem rico, mas mulher rica. Atenção ao azinho, desinência nominal de gênero ali no final. Homem honesto, mulher honesta. Observação: somente o último termo sofre flexão de gênero nos adjetivos compostos. Camisetas azul escuras. Isso é bem intuitivo, difícil de errar, fazemos o certo no automático. Flexão de número. Os adjetivos simples seguem as mesmas regras de pluralização dos substantivos simples. Observação: quando os substantivos fazem as vezes de adjetivo, eles ficam invariáveis. Cidades, fantasma. Tecidos, vinho. Nuvens, cinza. A regra geral para os compostos é a seguinte: somente o último termo sofre flexão. Tintas azul claras. Pactos anglo-uruguaios e não azuis claras e anglos uruguaios. Há somente 3 exceções. Exceção 1. Se o último termo for um substantivo, será invariável. Sapatos verde-limão. Tecidos marrom-chocolate. Exceção número 2. Azul marinho e azul celeste são invariáveis. Fitas azul marinho. Uniformes azul celeste. Exceção número 3. Ambos os termos do composto surdo-mudo sofrem flexão. Moças, surdas, mudas. Os 2 termos ficam no plural e também no feminino. A flexão de grau dos adjetivos é a parte mais extensa desse conteúdo. Extensa, mas não complicada. Basicamente, existem 2 graus, o comparativo e o superlativo. O grau comparativo, como o nome diz, estabelece comparações. Essas comparações podem ser entre 2 seres. Em qual intensidade cada um dos seres apresenta a qualidade do adjetivo em questão? Ou entre 2 atributos de um mesmo ser. Ele é mais isso ou é mais aquilo?
O comparativo pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade. O de igualdade segue a seguinte estrutura: tão mais o adjetivo mais como ou quando. Exemplos: a professora é tão exigente quanto justa. Aqui ocorre a comparação entre duas qualidades, exigente e justa, pertencentes a um mesmo ser, a professora. Maria é tão elegante como Jurema. Agora a comparação é entre Maria e Jurema, uma comparação entre dois seres, indicando nesse exemplo específico que ambas as moças são elegantes na mesma intensidade. Próximo. Comparativo de superioridade. Mais advérbio de intensidade, acrescido do adjetivo, mais que, conjunção subordinativa comparativa, ou do que. Exemplos: José é mais tagarela que Marcos. Comparação entre dois seres. Este livro é mais fantasioso do que realista. Agora, uma comparação de duas qualidades pertencentes ao livro. Finalmente, de inferioridade. O advérbio menos, mais adjetivo, mais que. Os cães são menos ágeis que os gatos. Reparem que a única diferença entre o comparativo de igualdade, de superioridade e o de inferioridade é o advérbio inicial da estrutura, tão, mais e menos, respectivamente. Atenção, notem que todos esses comparativos estão na forma analítica. Mas alguns adjetivos apresentam formas sintéticas do comparativo de superioridade. É o caso de bom, mal, grande, pequeno, cujas formas sintéticas são melhor para bom, pior para mal, maior para grande e menor para pequeno. Então a forma sintética fica assim: pastel é melhor do que empada. A casa é menor que o apartamento, certinho. Mas jamais me venha com uma dessas. A casa é mais maior que o apartamento. Empregue a forma sintética. Mas cuidado com um peguinha besta. Quando esses termos bom, mal, grande, pequeno são empregados em comparações de duas qualidades de um mesmo ser, deve-se utilizar a forma analítica. É meio óbvio, mas é melhor pecar por excesso aqui na nossa explicação. Gomes é mais bom do que mal. A forma errada dói no ouvido, vejam. Gomes é melhor do que pior. Fechamos com isso o grau comparativo. Grau superlativo. A qualidade do adjetivo é intensificada. Existem duas formas de superlativo, o absoluto e o relativo. A diferença, como veremos com calma, é que o relativo tem um quê de comparação que o absoluto não tem. No superlativo absoluto, a qualidade intensificada é apresentada isoladamente, sem estabelecer ligação com outros elementos. Na sua forma analítica, explicando a grosso modo, as formas analíticas são aquelas em que se usa um número maior de palavras, enquanto as sintéticas são formas mais enxutas. Então, retomando, na analítica, o superlativo absoluto é composto por advérbio de intensidade ligado a um adjetivo. A aula foi muito advérbio, né? Boa, adjetivo. Josefina é muito magra. Percebam que a qualidade da aula de ser boa ou a qualidade de Josefina ser magra não estão em relação com outros seres. Estão apresentadas de forma isolada, absoluta. A forma sintética, por sua vez, é formada pela colocação de sufixos, íssimo, ílimo, érrimo e também sufixos diminutivos dos substantivos, e pela colocação de prefixos, arque, extra, hiper, super e outros. Josefina é magérrima. Magérrima, sufixo érrima, equivalendo a muito magra. O caminho é curtinho, sufixo diminutivo inho, o mesmo que dizer o caminho é muito curto. Hiperácido, extra grande, formas sintéticas construídas por prefixação. Atenção com a questão do hífen, se vai hífen, se não vai hífen. Após o novo acordo ortográfico, muita coisa mudou aí. Para fechar o absoluto, falta apresentar as formas sintéticas do superlativo absoluto daquelas 4 palavrinhas que há pouco estudamos:
bom, mal, grande e pequeno. Então, como é que fica? Bom, ótimo, mal, péssimo, grande, máximo e pequeno, mínimo. Superlativo relativo. O atributo do adjetivo está colocado em relação a outros seres. Sempre se apresenta na forma analítica, com exceção daquelas 4 palavrinhas que nós já conhecemos: bom, mal, grande e pequeno, que ficam o melhor, o pior, o maior e o menor. Atenção para a anteposição do artigo aqui, hein? É o melhor, o pior, o maior e o menor. O superlativo relativo pode ser de inferioridade ou de superioridade. Inferioridade: o menos mais adjetivo mais de. Carla era a menos atenciosa das funcionárias. Percebam a relação com outros seres. Aqui se está pondo Carla em relação a outras funcionárias. Do grupo das funcionárias, quem é a menos atenciosa? Carla. Daí o nome de superlativo relativo. Superioridade: o mais adjetivo mais de. Aquela questão foi a mais desafiadora da prova, ou seja, do universo de questões de uma dada prova, a terceira questão foi a mais desafiadora. Outra forma comum de superlativo relativo é aquela em que se estabelece a relação com o universo das possibilidades. Vejamos. Os empregados eram o mais eficientes possível. As máquinas eram as mais potentes possíveis. O que normalmente complica o aluno aqui? A questão da concordância de número. O adjetivo em destaque sempre concordará com o substantivo a que se refere. Eficientes concorda com empregados, potentes com máquinas. Até aí, tudo tranquilo. E a palavra possível? Depende, 2 construções são aceitas. Possível ficará no singular ou no plural, dependendo da flexão de número do artigo que antecede o advérbio mais. No primeiro exemplo, o artigo está no singular, portanto, possível também ficará no singular. O contrário acontece no segundo exemplo, em que ambas as palavras ficam no plural. Última observação sobre a flexão de grau. Existem adjetivos que não sofrem flexão de grau, pois as qualidades que expressam não admitem variação de intensidade. Geralmente são terminologias científicas de sentido preciso. Ovíparo, subcutâneo, equilátero. Não tem como a qualidade equilátero sofrer variação de intensidade. Um triângulo ser mais equilátero ou menos equilátero. Ou é equilátero ou não é. Neste slide temos um bom quadro resumo das flexões de grau. Pausem o vídeo, revejam com atenção, fixem bem todas as possibilidades de flexão de grau. Emprego do adjetivo. O adjetivo normalmente é colocado após o substantivo, mas também pode ser colocado antes. A anteposição do adjetivo normalmente é usada quando se quer dar um efeito poético ao texto. A bela noite, a indomável fera. Agora, cuidado, em certos casos, a mudança de posição gera mudanças de sentido, mudanças semânticas. Um médico falso é um médico hipócrita, um médico mentiroso. Mas um falso médico é um sujeito que se faz passar por médico. Algumas palavras, quando antepostas ao substantivo, são pronomes indefinidos, mas simples adjetivos quando pós-postas. Todo cachorro, isto é, qualquer cachorro. Todo cachorro é brincalhão, qualquer cachorro é brincalhão. O cachorro todo, o cachorro inteiro, lavar o cachorro todo, todo o corpo do cachorro. Qualquer professor é estudioso, o mesmo que todos os professores são estudiosos. Professor qualquer, um professor indistinto, até aqui com um tom pejorativo. Então, atenção com a posição do adjetivo. Mais um conteúdo concluído, até a próxima aula.